O Bitcoin está se aproximando de uma queda de 40% desde a máxima histórica, que foi apenas 4 meses atrás. E então chegou aqui a 74 mil dólares no dia de ontem, 1º de fevereiro, domingo. E eu quero contar aqui nesse vídeo para vocês o que está acontecendo, que mecânicas estão envolvidas e como o nosso relatório antecipou esse processo. Também dá perspectiva, né, de como isso funcionou e que variáveis a gente levou em consideração na hora de montar esse indicador. Foi um dos indicadores que apontou para a gente aí uma fragilidade nesse período. Então, se você quer receber em primeira mão esse tipo de dado que eu vou te mostrar aqui hoje, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho. É um tipo de dado proprietário, você não vai ver em outros canais do YouTube isso aqui. Aqui na Target a gente conseguiu antecipar essa fragilidade nos preços que a gente está passando agora no nosso relatório focado no semanal. Alguns clientes não têm patrimônio suficiente para entrar na assessoria de investimentos, então por que não ter as informações que a gente tem acesso na palma da mão para tomar suas próprias decisões? Essa é a proposta do relatório semanal. O relatório semanal é um produto separado, então, da assessoria que você pode contratar, dando uma olhada aqui nos links da descrição. Mas a função desse relatório, então, é entregar a inteligência que você precisa para tomar decisão. E eu quero te mostrar o que saiu no relatório de 21 de janeiro e depois no dia 23 de janeiro, os alertas que a gente compartilhou. Legal, aqui você está vendo o relatório do dia 21 de janeiro, atualização de mercado, 21 de janeiro, toda semana, toda quarta-feira sai esse relatório. Então tem algumas informações aqui relevantes, o que fazer, quanto você tem que ter de caixa para o momento, pelo seu perfil, que ativos a gente está acompanhando, quais são recomendados para você comprar. Mas aqui o que eu quero destacar é o seguinte, na época, dia 21, poucas semanas atrás, literalmente essa queda relevante aí foi nas últimas semanas, a gente tinha aqui um quadrante verde. Então a gente criou um sistema de sinalização de curtíssimo prazo. Esse sistema vai mostrar o seguinte, sinal de compra quando está verdinho, sinal amarelo quando é de venda e sinal vermelho também é de venda. Tanto o vermelho quanto o amarelo são sinais ruins. A diferença é a seguinte, a gente montou uma combinação das nossas variáveis, que são oferta, demanda e sentimento, que explicam o movimento de preço na maior parte do tempo, e essas variáveis aqui, elas têm regimes de combinação que acabam gerando determinados períodos de preço subindo ou caindo. Então, isso a gente conseguiu testar por estatística, backtesting, e está melhorando bastante essa ferramenta ainda, ela deve sofrer alterações nos próximos meses. Mas o que já tem aqui é extraordinário e tem uma validação histórica bem legal. Então o que a gente consegue ver? Que verdinho tem dois tipos de verde. Basicamente você vai ter demanda e sentimento subindo. Quando você tem demanda e sentimento subindo, você tem o quê? Entrada de capital no mercado, maior utilização dos ativos e também posicionamento de grandes players em alta, incluindo instrumentos de derivativos. Quando você tem uma sinalização de amarela, significa que a oferta está subindo já mais do que a demanda, e provavelmente você tem a demanda já em queda também. Então, períodos onde você tem oferta, demanda e sentimento subindo são boas. Melhor ainda, inícios de alta são caracterizados por demanda e sentimento subindo sem oferta. E períodos de queda são caracterizados pelo contrário, por demanda e sentimento caindo com oferta subindo, que é o amarelo, ou tudo caindo, que é o vermelho. Então, é um período de apatia, de períodos onde provavelmente o preço não vai performar bem. Essas informações elas servem para um horizonte muito curto de tempo. Então, o que a gente chama de curtíssimo prazo, coisa como 7 dias, 15 dias, até 30 dias à frente, não muito mais do que isso em termos de poder de informação. Mas esses regimes nos ajudam a ter uma noção do que esperar para os próximos dias, então é muito útil para quem está fazendo operações de curtíssimo prazo, quem quer especular ou quem utiliza outras ferramentas. Então vou ler aqui o que aconteceu no dia 21. O cenário encontra-se atual em verde, tudo certo, historicamente associado a alta de preços, pois oferta, demanda e sentimento estão em crescimento simultâneo. No entanto, nesse momento, apenas o sentimento está em tendência clara, enquanto a oferta está acima da demanda, configurando uma sinalização mista, ou seja, já preparando as pessoas para uma possível virada de quadrante de verde para outra coisa. Vários indicadores antecedentes favoráveis, legal. Agora, o que aconteceu no dia 23, poucos dias depois, mudou a sinalização e a gente mandou daí não um relatório semanal, mas um flash content, um alerta para quem utiliza isso aqui para tomar a decisão. Tá bom, então, por exemplo, aqui, ó, períodos de queda sinalizados por amarelo e vermelho, aqui um período de alta pujante, claramente tudo verde, então alternando em períodos aqui a gente estava tudo subindo e a oferta às vezes caía, às vezes voltava a subir, e aqui esse período de alta já foi configurado, já foi classificado, né, com o cenário de amarelo, que seria de atenção, ou seja, a oferta começa a subir muito rápido, gerando essas correções, mesmo com o preço subindo, né, é uma alta mais frágil, dá para ver que nesse período aqui o preço não sobe tanto, voltou a ficar verde, então teve a máxima histórica do Bitcoin aqui, e depois vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, ficou um pouquinho verde, vermelho de novo. Então essa sinalização muda toda hora. Para quem utiliza sinalização rápida, pode ser bastante útil, mas o interessante é o seguinte, basicamente a combinação dessas variáveis nos ajuda a anteceder
bastante o que está acontecendo. Legal, então essa é uma vantagem da sinalização de curtíssimo prazo, que é algo que está no relatório, tem mais informações, tem insights de macroeconomia também, coisas que podem afetar o futuro, e também tem a nossa visão, né, do que você deve fazer, que ativos você deve ter, só não tem a personalização naturalmente que a assessoria tem, que é pensar para você a carteira ideal, quanto tem de caixa e rebalanceamentos da carteira também, que a gente faz para quem é assessorado, não faz para quem só consome relatório, porque a intenção é que faça por conta própria. Mas presta atenção a partir de agora, que eu vou te atualizar sobre as informações da semana passada, que eu já fiz um vídeo semana passada explicando como esse momento de agora é uma oportunidade. Eu trouxe variáveis atualizadas, quero mostrar para você se mudou alguma coisa durante o final de semana ou não, estou gravando isso na segunda-feira, então dá uma olhada comigo aqui se alguma coisa mudou, ou se não, se continua apenas uma queda por especulação, ou se a gente mudou de opinião, né? Se é que agora é bear market. Dá uma olhada aí. E já curte também o vídeo, porque essa só curtida simples aí pode ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que tem um monte de gente desesperada aí nesse momento. Então esse tipo de informação de qualidade ajuda para que as pessoas permaneçam no mercado, permaneçam compradas, entendam o senso de oportunidade, ou se realmente a gente está passando por uma ameaça muito significativa. Legal, vou começar por perda realizada ajustada, acho que é o indicador que eu trouxe na outra semana. E a gente vê que a gente teve um pico de perda realizada ajustada lá no primeiro fundo de 80 mil dólares. E é que agora, de novo, né, teve uma super venda em termos de prejuízo realizado, olhando todos os tipos de investidores do Bitcoin. E você teve aqui uma máxima de 711 milhões de dólares vendidos no dia de ontem, no domingo. Então, sábado e domingo aqui foram meio parecidos, 659 milhões, 711 milhões. Então, uma porrada de vendas. É o que parece. Vou tirar o zoom do gráfico, você vai ver que realmente, né, foi um valor relevante, mas foi um pico menor em termos de vendas do que foi mesmo nas semanas anteriores, onde o preço aqui estava 86, e muito menor do que foi na capitulação que aconteceu ali nos 80 mil dólares, onde o preço chegou a 80 mil dólares. Então teve muito menos venda. Quem está vendo é o seguinte, vou botar isso aqui em média para vocês visualizarem o gráfico. Tá bom, o gráfico agora está em média. Deixa eu mostrar aqui para vocês dois períodos semelhantes. Ó. Esse período aqui de 2024, onde o preço foi fazendo fundo, também ficou uns 6 meses em queda, a gente teve aqui ondas de desistência de posição. Uma coisa muito parecida, tá? Uma fraqueza da demanda temporária e acompanhada por vontade de vender de alguns participantes do mercado. Então a gente vê aqui essa grande onda de realização de prejuízo na média de 250 milhões de dólares por dia. Então a primeira onda, depois uma segunda onda aqui, depois uma terceira onda aqui. Então a gente teve 3 grandes ondas de realização de prejuízo. A última já foi a menor e ainda teve mais uma antes do preço dar uma decolada. Mesma coisa aconteceu ano passado, no período das tarifas do Trump. Então, ondas pequenas realizando prejuízo, daí agora o preço começou a cair, essas ondas subiram bastante, 300 milhões, 255 milhões, 262 milhões, mas ondas também decrescentes e até que o preço realmente formou fundo, voltou a subir e agora também teve uma onda gigantesca, né, nessa queda para os 80 mil dólares, a primeira capitulação, e agora de novo, mais uma arrancada. Então, o que é isso aqui para nós? É um processo de formação de fundo. No lugar de cantar fundo, agora foi fundo. A gente gosta de pensar nesses termos também, mas geralmente erra, né, quando a gente pensa nesse tipo de razão. Agora o preço já fez fundo, é só comprar porque vai subir sem parar. E porque essas ondas acontecem de forma sequencial. E da natureza do mercado. O preço volta a subir, outras pessoas que agora subiu um pouquinho, agora eu vou vender. Então essas ondas de realização de prejuízo costumam acontecer e demorar tempo para o mercado fazer fundo antes de voltar a recuperar. É o que aparentemente a gente está vendo aqui. Está já na terceira onda nesse momento. Não quer dizer que sempre tem 3 ondas ou a magnitude. Não significa tanto assim. Mas é importante ver que essas ondas estão decrescentes. Né? Então a gente está passando agora por uma queda significativa, com um prejuízo realizado muito alto. É bem importante notar que essas outras ondas anteriores aqui, o prejuízo realizado foi bem menor. Por que isso é importante? Né? Porque também a queda aqui em termos percentuais está maior de todos. A gente está falando aqui de uma queda de 40% do Bitcoin. Mesmo essa queda aqui do carry trade não chegou a isso. A gente chegou a 35% de queda. Então é natural, né, que a maior parte do volume movimentado seja em prejuízo nesse momento. O que não significa que o volume vendido agora seja maior, tá? Tem uma diferença substancial aí. É bem importante isso. Na época tinha gente realizando lucro e os volumes vendidos eram maiores do que a de agora. Tá bom, então eu mostrei que tinha praticamente 700 milhões de dólares vendidos em um dia e aqui a gente tem então um total vendido ontem entre lucro e prejuízo, no dia de domingo, de 866 milhões de dólares. Então quase tudo que foi vendido ontem, que seja on-chain, o pessoal tirou da carteira, realmente transferiu para uma corretora para vender, a gente está falando de 866 milhões do dia, aqui sem média, tá? No total vendido, 700 milhões eram prejuízo. Então olha a proporção de prejuízo realizado sobre o total vendido. Mas o que é importante? A média anual de vendas diárias é de torno de 1 bilhão. Então a gente está falando que nesse período não foi tão forte assim a força vendedora no todo, mas sim a realização de prejuízo foi muito extravagante.
Então essa é uma diferença substancial que é característica de um componente que tem na formação de fundos, que é de capitulação ou de desistência de posições em prejuízo. Indo para valor de mercado vendido, aqui tem aquela venda proporcionalizada, que eu atualizei vocês na semana passada, olha como ela subiu aqui, mas aqui está falando o seguinte, que olha a diferença da venda dos 80 mil dólares para a venda de agora. Então, proporcional ao valor de mercado do Bitcoin, o quanto foi vendido agora foi muito menor ainda, comparado mesmo com o fundo ali de 80 mil dólares, reforçando uma tendência de vendas cada vez menores, uma fraqueza cada vez maior no movimento de venda, embora o volume tenha sido relevante. A gente está falando aqui que o tamanho da grandeza, né, é menor. E quando a gente olha para a divergência de preço em relação a quanto dinheiro entrou no mercado, aqui é muito substancial. A gente está indo para o terceiro desvio padrão. Eu estou olhando uma média curta, só para exatamente espremer a informação destas últimas movimentações. A gente está indo para o terceiro desvio padrão aqui em termos de desvalorização, do quanto o Bitcoin está desvalorizado. Ou seja, a tendência é muito forte de que o Bitcoin retorne à média. Depois disso, está descontado aí por uma série, até por análise técnica, está extremamente vendido. E aqui uma terceira visão que é dos longs liquidados que eu não trouxe outro dia. Nós fizemos um estudo estatístico, uma das hipóteses nossas era o seguinte, que existem variáveis que estão mais associadas a altas de preço e outras a menos a quedas de preço. E aqui eu trago mais um dado para vocês que é de longs liquidados. Então, qual que foi o estudo que a gente fez aqui dentro de casa? Que uma hipótese que nós tínhamos é que existiriam variáveis mais associadas a quedas de preço e outras mais associadas a altas de preço. E nós descobrimos pouquíssimas comparações realmente possíveis nesse sentido, tem muito poucos candidatos para isso, mas longs liquidados e shorts liquidados são a variável que mais impacta na movimentação de preço nesse tipo de situação. Quer dizer o seguinte, que o que mais faz o mercado cair são longs liquidados, mais rápido. E o que mais faz o mercado subir rápido são shorts liquidados. Aqui já vou trazer mais um insight para vocês no final. Então qual que é o ponto aqui? A gente teve uma onda de liquidação aqui, que foi a maior de todas, no período do flash crash, depois uma nova onda aqui, a terceira onda já que estamos passando, a nova onda aqui nos 80 mil dólares, depois uma nova onda de longs liquidados aqui nessa região dos últimos dias. Então a gente está passando realmente por exatamente o tipo de movimento que mais explica as quedas aceleradas de preço, que é isso, é uma desalavancagem ainda que está em andamento, não necessariamente ela já finalizou, mas muito provavelmente ela está muito mais próxima do fim do que do começo. Olhando para a alavancagem aqui, eu estou trazendo um mapa de liquidação, não é nenhum segredo estratégico, é um dado da CoinGlass, você consegue abrir sozinho, uma ferramenta aberta, mas que ela deixa fácil de entender o que está acontecendo. Então, essas barras aqui que vocês conseguem ver, são as amarelas em especial, são períodos, são regiões de preço onde existe alto nível de alavancagem. E quando o preço cai aqui em direção a elas, essas pessoas aqui todas perdem tudo. Quando elas perdem tudo, existe um movimento de desalavancagem. Então elas são forçadas a vender garantias, aí essa venda de garantias derruba o preço do mercado. Então, olhando posições tanto long quanto short aqui nessas barras, elas estão mostrando pessoas apostando na alta ou na queda. Quando as barras estão para cima do preço, é porque elas estão apostando na queda, quando estão para baixo do preço, elas estão apostando na alta. Isso aqui tem um histórico, mas isso aqui é o dado atual. Tá? Quando a gente olha a diferença de apostas para que o preço vai subir, para o tamanho das apostas para que o preço vai cair. Então a gente está numa região onde a maior parte das apostas do mercado são de que o preço vai continuar caindo. Depois que o preço já corrigiu 40%, que é uma queda muito significativa, mas que é normal em grandes mercados de alta. Isso aconteceu em todos os grandes mercados de alta, quedas dessa natureza. Até nos surpreendeu que as últimas vezes as quedas estavam menores, né? 30%, 35%, e 40% está mais em linha com as quedas que já aconteceram no passado. Mesmo 2021 teve uma queda de mais de 50%. Então é normal em grandes mercados de alta esse tipo de queda acontecerem, só que agora o mercado está frágil para cima. Quer dizer, a maior parte das apostas são de que o mercado vai cair, ou seja, a alavancagem está na direção de cima do preço. O que significa que o preço, ao retomar uma tendência de alta, tende a acelerar, assim, tende a ter o mesmo movimento explosivo que teve na queda, ele pode ter na alta, exatamente buscando a liquidação das posições dos alavancados que estão apostando na queda do preço. Isso também reforçado pelo gap da CME que abriu nos últimos dias. Na sexta-feira, o Bitcoin terminou sendo negociado no mercado de futuros americano a 84 mil dólares, que chegou durante o domingo a 74. Então essa queda é uma das maiores que já aconteceu num final de semana, desde que existem futuros, não é a maior de todas, mas é uma das top 3 maiores, e a tendência é que esse gap feche, então liquidando de volta quem está na mão contrária. Isso tende a acontecer porque quem está em Wall Street apostando de um lado para o outro, né, e nesse momento o mercado da CME está apostando favorável ao Bitcoin, ou seja, as apostas são longas nesse momento, a tendência é que eles busquem, né, fazer o preço voltar para o patamar atual, pelo menos para fechar as posições deles. Então tende a haver
o preço recuperando para essa região dos 84 nas próximas semanas, provavelmente, né? Isso aí eu já tô chutando. Tende a ver o preço recuperando para esse patamar de preço nas próximas semanas ou nos próximos meses. Então aqui na Target, o que a gente desenvolve é inteligência para poder navegar nesse mercado que é tão complexo, tão difícil de investir. Naturalmente, as ferramentas de curtíssimo prazo estão cada vez melhores. É uma coisa que a gente nem olhava quando a gente criou a Target. A gente não dava bola para curto prazo. O importante realmente são as grandes tendências. É o que eu estou reforçando para vocês aqui. Na nossa consultoria, o que a gente faz é analisar dados e encontrar formas inteligentes de entender o que está acontecendo, a fim de se manter comprado no mercado que tem uma tendência extremamente favorável. E os nossos relatórios estão cada vez melhores, porque essas ferramentas de curtíssimo prazo, como eu apresentei do relatório, a inteligência que está por trás aqui em termos de ferramental, tem mais ferramentas que eu não apresento ao vivo aqui para não dar insight que não é necessário, né? Realmente demorou muito tempo para entender algumas coisas. Por exemplo, alguém está fazendo um rebalanceamento de carteira agora, focado em um ativo que subiu 15% nesse período que o Bitcoin mesmo teve essa queda toda de 40%. Então a gente utiliza a força do próprio portfólio para recomprar ativos usando uma carteira que já existe. Se você tem interesse em conhecer o relatório para agir por conta própria e ter uma informação adicional a que você já tem, o teu kit de ferramentas, ou se você tem um valor relevante, mas não tem tempo de entender o que está acontecendo, de investir, nós temos soluções que uma é relatório e outra é assessoria, são para públicos diferentes, com capital diferente e com interesses diferentes também, com disponibilidade de tempo diferente. Dá uma olhada nos links da descrição aqui, conheça o nosso trabalho e até o próximo vídeo.